vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é o João Goulart. Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre o governo de João Goulart, o Jango. Depois da renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, começou uma guerra política no Brasil, em torno do que deveria se fazer com o governo. Muitos parlamentares não queriam João Goulart como presidente do país, pois o mesmo tinha ideias consideradas de esquerda e associadas ao comunismo e ao sindicalismo. Quando Jânio fez sua renúncia ao cargo de presidente do Brasil, Jango estava em uma viagem diplomática à China. Por isso, quem assume como presidente é Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara dos Deputados da época. Os ministros militares eram contra a posse de Jango e ameaçaram dar um golpe constitucional e prendê-lo caso voltasse ao país. Dessa forma, Jango retorna da China em 28 de agosto e fica exilado em Montevidéu, no Uruguai, até a definição do que iria ocorrer no Brasil. Alguns políticos muito conhecidos, como o general Lott e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que também era cunhado de Jango, resolveram iniciar uma luta democrática pela Constituição. É nesse momento que surge a Campanha da Legalidade, iniciada no Rio Grande do Sul por Brizola, que transformou o estado rio-grandense em um campo de guerra, onde colocou o Terceiro Exército nas ruas, criando barricadas, dando armas a funcionários e, por meio do rádio, instituindo a população a se unir a favor da Constituição e dar a posse a Jango. Dessa forma, vários políticos, intelectuais e a população se posicionaram a favor da legalidade, fazendo com que os golpistas recuassem. Dentro do Congresso, depois de longos debates, se decidiu transformar o governo brasileiro em um regime parlamentar. João Goulart, a princípio, não era a favor dessa decisão, mas no fim acabou aceitando e tomando posse como presidente do Brasil, em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves foi o indicado e assumiu como primeiro-ministro do Brasil. Além disso, ficou decidido que em 1965 seria feito um plebiscito para decidir se continuaria ou não o parlamentarismo. Nas eleições de 1962, houve uma renovação no Congresso, porém não houve alianças entre PSD e PTB. O que ficou claro nessas eleições é que o golpismo continuava se articulando. O financiamento de candidatos foi feito com recursos que provinham de empresas multinacionais ou associadas ao capital estrangeiro e de fontes governamentais dos Estados Unidos. Além disso, outros organismos extrapartidários também estavam financiando as campanhas, e o mais perigoso deles, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, articulado com a Agência Central de Informações Norte-Americana, a CIA. O IBAD financiou 250 candidatos a deputados federais e 600 a deputados estaduais, além de 8 candidatos a governadores, uma elegibilidade sem tamanho, de acordo com a lei eleitoral em vigor. Além do IBAD, também se destaca o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, fundado no final de 1961 por um grupo de empresários do Rio e de São Paulo, e por um punhado de oficiais que orbitavam em torno da Escola Superior de Guerra. A ideia dos membros dessas instituições era fazer a desestabilização do governo e formar um novo governo com teor conservador e ligado a ideais norte-americanos. A própria Escola Superior de Guerra já estava há algum tempo mudando sua forma de ensinar e com ligações diretas com ideais norte-americanos. Instituiu cursos não apenas para militares, mas também para civis, fazendo assim a aproximação da população e das Forças Armadas. Tancredo Neves demite-se em junho de 62 para se candidatar nas eleições do mesmo ano. Santiago Dantas era o preferido da situação para assumir o cargo de primeiro-ministro, porém a oposição queria Auro de Moura Andrade. Isso resultou em uma greve geral de 24 horas pelo Congresso, o que foi logo finalizado e decidido nomear Brochado da Rocha, político pouco conhecido do Rio Grande do Sul, para o cargo. Foi ele quem resolveu antecipar o plebiscito para decidir sobre o parlamento para janeiro de 1963. Dessa forma, o plebiscito é feito e 9,5 de 12,3 milhões disseram não ao parlamentarismo, e Jango assume definitivamente como presidente da República. Teve início assim o governo Goulart. Para poder fazer as pazes com o Congresso, Jango formou um governo com base nos 3 grandes partidos, o PSD, PTB e a UDN. A situação do Brasil continuava difícil, a inflação aumentava esporadicamente,
As dívidas e a herança dos outros governos ficavam cada vez mais expostos. Além disso, estava acontecendo nesse momento no Brasil uma grande coalizão dos componentes da esquerda brasileira, envolvendo trabalhadores, socialistas e comunistas, onde estavam criando greves e protestos pelas reformas de base, principalmente a reforma agrária. Se tudo isso não bastasse, Jango ainda tinha que enfrentar uma forte desconfiança dos Estados Unidos. Embora isso acontecesse, o governo de João Goulart era bem visto no exterior. Formou bons ministérios, com nomes conhecidos como o de Celso Furtado e Darcy Ribeiro. Sua agenda política era voltada à inclusão social, ao nacionalismo econômico e à democratização. Para combater a alta inflação e outros problemas econômicos e sociais brasileiros, o ministro do Planejamento, Celso Furtado, criou o Plano Trienal. A ideia básica do plano era conter a inflação, fazer a redução dos gastos públicos e também a controversa reforma agrária. Acabou não recebendo apoio, assim o plano fracassou e mudanças tiveram que ocorrer no governo. Jango propôs decretar estado de sítio em outubro de 1963, para tentar acalmar e solucionar esses problemas que abalavam o país. A proposta foi negada e as suspeitas sobre o seu governo aumentaram. O veto do Supremo Tribunal de Justiça, o STF, que fez com que os sargentos não pudessem serem eleitos, complicou o governo. Houve invasões em Brasília e o STF foi invadido e cercado pelos rebeldes. A rebelião logo foi acalmada e dissipada, porém ficou claro como era fácil de cercar Brasília e como era fraco o governo de Jango. O governo estava esgotado e as coisas estavam indo de mal a pior. A inflação bateu recordes e o crescimento anual do PIB foi de 1,5%. Em uma tentativa de voltar a ter a confiança e o apoio da população, Jango foi incentivado por alguns de seus conselheiros a organizar um evento no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como o Comício da Central do Brasil, onde Jango anunciou que iria fazer as reformas de base, só que para isso precisaria de poderes para o executivo. Dessa forma, a legalidade do governo de João Goulart foi posta em jogo. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Multiplicaram-se os movimentos contrários ao governo, e um especial chama mais atenção: a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, de teor conservador e de direita, uniu diversas pessoas contrárias ao governo em uma só manifestação. Além disso, a campanha da imprensa contra o governo de João Goulart foi implacável, a exemplo dos jornais O Globo, Jornal do Brasil e Folha de São Paulo, e das emissoras Tupi e Globo. A partir desse momento ficou claro que só faltava algo para o governo cair, e esse algo era justamente a unificação dos quartéis militares. E isso aconteceu quando uma revolta na Marinha estourou, e o presidente anistiou todos os envolvidos. Isso irritou os militares, porque a anistia aos envolvidos com a rebelião passava a mensagem de desrespeito à hierarquia e à disciplina dos militares. A imagem de Jango com os militares foi definitivamente avariada. Com isso, inicia-se uma rebelião no dia 31 de março de 1964, comandada pelo general Olímpio Mourão. As tropas lideradas por ele partiram de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, com o intuito de depor João Goulart da presidência. Grande parte dos militares também eram a favor da rebelião, além do apoio militar dos Estados Unidos, que também agiriam se fosse necessário. João Goulart teve possibilidade de resistir e finalizar a rebelião, mas decidiu não resistir, para evitar o derramamento de sangue, e os golpistas tomaram o poder facilmente. Até hoje, os historiadores debatem as razões que permitiram aos golpistas alcançar uma vitória fácil. É certo que faltou o comando de Jango para resistir. Contudo,
é possível perceber que ninguém tomou a iniciativa de assumir a liderança e enfrentar o golpe. Nem o PTD, nem o Partido Comunista, nem o CGT, nem as Ligas Camponesas, nem Brizola e nem JK. É provável que todos eles, inclusive Goulart, tenham feito o mesmo cálculo antes de recuar. A intervenção militar de 1964 repetiria a lógica de 45, 54, 55 e 61. As Forças Armadas assumiriam a política até a estabilização para, em seguida, convocar eleições gerais, devolver o poder aos civis e se recolher aos quartéis. Ninguém, nem Magalhães Pinto, Carlos Lacerda ou Adhemar de Barros, membros da oposição, imaginavam algo diferente de uma curta intervenção militar. Ninguém imaginava outra coisa além de eleições em 1965, mas todos estavam enganados. Uma facção entre golpistas tinha agenda própria. O governo militar iria durar 21 anos e o Brasil acabava de ingressar numa longa ditadura. Vimos na aula de hoje os entraves políticos que aconteceram após a renúncia de Jânio Quadros. Observamos a campanha pela legalidade e a instituição do parlamentarismo no Brasil. Por fim, entendemos como se deu a posse e o curto governo de Jango, as questões da reforma de base, além, é claro, dos movimentos da oposição, em especial das Forças Armadas que instituíram o golpe de 1964. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!